Rádio Baruch FM apresenta Educação em Pauta. Olá, eu sou Vânia Miranda e você está ouvindo o programa Educação em Pauta. O tema de hoje é professor. O que aconteceu com o professor? Eu vou elencar 4 pontos iniciais. O primeiro, caiu em desuso. O segundo, desvalorizou e de tamanha forma que despencou mais que a Bolsa de Valores de Nova York. Depois ele adoeceu e, por fim, ele está em extinção. Salvem-no! Bom, ouvinte, você pode participar da nossa programação através dos nossos canais interativos. Acesse radiobaruchfm.com, Baruch com K, dê sua opinião sobre a nossa programação. A nossa página no facebook.com/radiobaruchfm, no Twitter, twitter.com/radiobaruchfm, no celular ou no tablet, baixe os aplicativos Radiosnet ou TuneIn e coloque a Baruch FM entre as suas favoritas. Você também acessa a programação da nossa emissora nos portais tudoradio.com e radiosnet.com.br. Pois bem, eu fiquei pensando em um termo, em uma expressão que definisse num primeiro momento o que de fato estava acontecendo com a função professor, a palavra professor, o ser professor. E não me veio outra em mente se não fosse caiu em desuso. Isso me incomodou um pouquinho. Claro que pensando que caiu em desuso, nada mais é do que aquilo que não se usa mais. Será? E aí eu fiquei mais intrigada e falei, eu preciso pesquisar um pouco alguns sinônimos para poder entender o porquê que isso veio à minha mente e eu defino hoje essa missão, né, tão linda que caiu em desuso. E é engraçado que no dicionário criativo, é uma das primeiras coisas que ele aparece dentro desse domínio conceitual de velharia. Pesado, né? Melhor nem adentrar muito nesse aspecto, porque a velharia que está aguentando mesmo o tranco. Os novos, os jovens, muitas vezes abandonam a profissão quando pisam pela primeira vez em sala de aula. E nesse dicionário criativo, ele traz uma série de sinônimos que caem perfeitamente, tanto no sentir do professor, quanto no olhar alheio para com o professor. Olha só. Oxidou, enferrujou, bichou, carunchou, decaiu, piorou, declinou, desmereceu, descambou, apodreceu, secou, murchou, definhou, entristecer, desflorescer, desflorir. Quem é professor vai entender muito bem o que todas essas palavras querem dizer e tudo aquilo que nós podemos sentir. E quando nós falamos também nesse desuso, pensamos assim, para poder entender melhor. Antes, o professor era um mestre valorizado, respeitado, bem remunerado. E hoje só se for mestre de obras, né? Não desmerecendo a profissão. Estou dizendo no sentido de passar despercebido mesmo por todo o tempo em que trabalhou na sua construção. A obra ficou pronta, não é? Olha os alunos se formando, passando em boas universidades, conquistando uma carreira. E quem os formou mesmo? Quem se dedicou por horas a fio para levantar aquele prédio luxuoso que alguém ocupará e nem se lembrará que foi ele quem acompanhou cada tijolo? Nossa, agora me veio à mente uma canção, Chico Buarque, que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos traçando aqui e mais a função de professor, que na verdade ele fez para um operário, mas você, professor, vai se identificar nesta canção quando ele diz assim, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. E se acabou no chão feito um pacote bêbado.
morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Acho que nem precisa de comentários, né? E aí, o que é o professor hoje? Ele é um mero professor, é o prof, é o pro, ou é apenas chamado pelo seu próprio nome, né? Chama o Zé ali para mim, por favor. Mas o doutor nunca deixou de ser doutor, né? Cabe refletir? Melhor não, vamos voltar aqui para nossa profissão, que já é árdua demais, que já nos faz refletir demais. Vamos transportar tudo isso agora para uma realidade pública, totalmente diferente da que acabamos de falar nessa construção luxuosa. Inúmeros desafios diários existem, né? Famílias desestruturadas, com poucos recursos ou vivendo de assistencialismo. E por conta disso tudo também esquecem de educar. Sim, gente, a educação tem que vir de casa, para que nós professores possamos apenas nos preocupar com a aprendizagem e contribuir na formação desse cidadão. Não, mas as salas estão cheias e cheias de problemas também. Sim, desde estruturais até essa pluralidade cultural, emocional, patológica, entre tantas outras, né? Poderíamos ficar aqui horas falando desses aspectos. Só que nós somos professores, educadores, pais, psicólogos, amigos, conselheiros, protetores, babás, verdadeiros malabaristas. Chega a ser hilário até, tantas ocupações numa única função decadente. Agora, eu queria muito tentar entender quem é que pensa e determina tantas regras para o professor cumprir. Será que um dia esse ser pisou numa sala de aula? E eu estou dizendo assim, dessa geração, X, Y, Z, como dizem por aí, tantas outras denominações que dão atualmente. Porque está muito complicado e mais difícil hoje do que na nossa época, em que respeitávamos o professor, o coordenador, o diretor e, sobretudo, os pais, né? Temíamos os pais, respeitávamos. Apenas um olhar já diria tudo. Agora, um fato importante numa dessas pesquisas que eu estive fazendo é que em 2012 a Veja lançou uma reportagem com o título assim, ó, O que pensam os professores brasileiros? E é muito interessante. Olha o que ela diz. As pessoas que optam pela carreira de professor não são derrotadas. Pelo contrário, são profundamente idealistas e querem mudar o mundo, mudando a vida de seus alunos. Mas persiste um problema. Os profissionais sabem que eles não estão aprendendo. E aí vem a nossa carga. O aluno não aprende, o problema é nosso. Todo mundo coloca nas nossas costas. E se não coloca, a gente chama o problema pra gente. E isso é um problema maior ainda. Olha só, aí ele diz assim: eis as explicações dos professores para as dificuldades de aprender dos alunos. Olha que interessante essa pesquisa. 94% apontam a falta de assistência e acompanhamento da família. Legal. Agora, olha o segundo ponto. 89% citam o desinteresse e a falta de esforço do aluno. Puxa, que bacana. Se o interesse tem de ser dele, se esse pedacinho é do aluno e falta esforço e desinteresse, o que a gente faz? Pegar Freud, né? Abrir o cérebro do ser humano e colocar a informação lá dentro? Impossível. 84% dizem que é decorrente do meio em que o aluno vive. Bom, nós temos aí praticamente um tripé, família, alunos e escola, e 2 deles já estão faltando com o seu cumprimento de obrigações. 2/3. É óbvio que a educação vai decair, é óbvio que vai fracassar. Nossos alunos, especialmente os pobres, são massacrados por um mar de descrença e descompromisso do sistema que a sociedade financia para educá-los. Só 7% dos professores acreditam que quase todos os seus alunos entrarão na universidade. Essa realidade é nua e crua, dolorosa, né? Bom, e nesse furdúncio todo, o que é o professor? É aquele que necessita ter 40 olhos, porque ele precisa enxergar tudo e perceber tudo que acontece na sua sala. Ele precisa ter um gogó de tenor, né? Porque diante do barulho da sala, ele precisa sobressair na sua voz. Ele precisa ter um sangue de barata. E aqui me faz lembrar a Metamorfose de Kafka, né? Que a gente carrega tudo nas costas,
carrega aquela carapaça, portanto, a maior preocupação é com o trabalho, é com a obrigação, é com o que os outros vão pensar, é o que eu tenho de fazer, é o que eu tenho de cumprir. É sempre a obrigação que vem em primeiro lugar. É ser um povo para carregar tanto material, principalmente quando se tem apoio de uma gestão, de repente, nos projetos internos. Eu vejo isso na escola onde eu leciono, por exemplo, né? Os professores e os alunos, eles clamam por uma sala ambiente, que já foi aprovada há mais de 10 anos no colégio, e eles sabem o quanto isso é benéfico e traz bons resultados para a escola, inclusive o DESP já provou isso. E a falta de conhecimento de uma nova gestão, né? E também talvez por uma falta de vontade política, não sei, as coisas acabam não caminhando e isso interrompe um pouco o projeto. E essas são as travas, vamos dizer que atravancam o avanço da educação e a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar na atual conjuntura. E aí, pensando em tudo isso, né, que o professor é um povo, eu me lembro muito do Lula Molusco, do Bob Esponja. A gente pergunta assim, que bicho é esse? É o povo. Só que olha que interessante quando a gente para pensar nesse povo aí do Bob Esponja. Pensa na vida real e no desenho. É o professor. A vida real, a vida fictícia. É aquilo que é e aquilo que as pessoas pintam, aquilo que as pessoas acham, aquilo que elas veem e que elas colocam como uma outra realidade. O povo, ele tem 8 braços. O Lula tem 6. Né? Então o desenho é totalmente nada a ver com a realidade. O mal-humorado companheiro de trabalho de Bob, que é um polvo, não é uma lula, ele vai para o fundo do mar e inclui a esponja do mar no seu cardápio. Quando a gente pensa em cardápio, a gente pensa em alimentação, né? Comida. E vamos pensar no cardápio do professor? Ah, que lindo! As pessoas que fazem as regras da educação esquecem que o professor também necessita se alimentar, precisa comer, gente. Você sabia que na rede pública o professor não tem direito à merenda? Uau, que massa, né? Ele trabalha 2 turnos ou 3, muitas vezes, para conseguir sobreviver. Inclusive, é o aumento desse combustível aí, porque o salário que é bom nada, né? E não pode se alimentar no próprio local de trabalho. Puxa, mas ele ganha vale alimentação, gente. Claro, porque com R$8, 8 não, agora tivemos um aumento no nosso vale-refeição. Desculpem, 12. Então, com R$12 por dia, o professor vai conseguir se alimentar super bem para conseguir encarar essa jornada de trabalho. Ah, e detalhe, né? Só que nas férias ele não precisa comer porque ele não recebe. Bom, deixemos para lá. Vamos acordar, gente. O professor é a base desta base. É a base desde a base. É ele quem informa e desinforma. E vou dizer aqui ambiguamente, né, falando. Na verdade, deveriam fazer mais pelo professor e não apedrejá-lo. É uma classe guerreira, criativa, trabalhadora, utópica, ideológica também muitas vezes. Mas que tudo isso faz parte da sua missão, do seu dom de ensinar, de amar, de cuidar e de olhar para os filhos dos outros como se fossem seus muitas vezes. E do contrário, que pensam ser professor não é para qualquer um. Antes se pensava como um bico, né, para completar um orçamento. E todo mundo também já viu aquela piadinha, né? Além de dar aulas, você trabalha com o quê mesmo? Você faz o quê? Deveriam perguntar ao professor, além de dar aulas, você consegue ter vida social, curtir sua família, ter momentos de lazer? Ficamos aí com essas reflexões. No próximo bloco, nós vamos falar da violência contra o professor e também das doenças que estão acometendo essa classe. Estamos apresentando na Baruch FM Educação em Pauta. Eu sou Vânia Miranda e você está ouvindo o programa Educação em Pauta. O tema de hoje é professor e neste segundo bloco nós vamos falar da violência contra os professores e as doenças que acometem essa classe. Você pode interagir com a nossa programação através dos canais interativos. Acesse radiobaruchfm.com, Baruch com K, e dê sua opinião sobre a nossa programação. A nossa página no facebook.com/Rádio Baruch FM, no Twitter, twitter.com/Rádio Baruch FM, no celular ou tablet, baixe os aplicativos Radiosnet ou TuneIn e coloque a Baruch FM entre as suas favoritas.
Você também acessa a programação da nossa emissora nos portais tudoradio.com e radiosnet.com.br. Bom, gente, pensando no professor, que é a linha de frente e acaba sendo o escudo, aquele que vai levar a primeira bala, literalmente falando, não vamos esquecer que estamos falando aí de violência que atinge todo esse professorado, né? Teve uma reportagem que saiu ano passado no G1, com o título Brasil é o primeiro no ranking da violência contra professores. Ele traz aí todos os dados sobre esse tema que vão colocar o Brasil como o pior índice do mundo. Só para relembrar, esse foi o caso da professora de Santa Catarina, que sofreu agressão na sala de aula. O que é interessante? Tanto a colunista do G1 quanto a professora, né, comentam como é essa geração e também o porquê de toda essa violência, o que está acontecendo. E ela faz uma comparação super bacana, fala assim, a geração cristal mais síndrome do imperador. Essa foi a fala da professora. A colunista do G1, que é especialista em educação, a Andrea Ramal, ela traz essa fala da professora para refletir sobre o papel dos pais e da sociedade na proteção do professor. Nesse seu depoimento, a professora escreveu desse jeito: esta é a geração de cristal, de quem não se pode cobrar nada, que não tem noção de nada. A análise dessa professora é coerente com alertas de psicólogos contemporâneos que defendem que os pais estão outorgando poder demais para os filhos. Não estabelecer limites, quase nunca dizer não e fazer todas as vontades de crianças e adolescentes são ingredientes bomba. Derivam na síndrome do imperador, um comportamento disfuncional em que os filhos estabelecem suas exigências e caprichos sobre a autoridade dos pais, controlando-os psicologicamente e podendo chegar, não raro, a agressões físicas, afirma Ramal. É interessante quando nós chamamos e convocamos os pais, principalmente dessas crianças, que estão envolvidas num ato de violência ou de bullying, que é muito comum hoje na escola, o pai falar, eu não sei o que fazer com meu filho, eu não sei mais o que fazer para melhorar esse comportamento. Imagine, né? Se o pai não sabe, imagine nós, pobres professores. A POSP, que é o sindicato oficial dos professores da rede de ensino pública, encomendou uma pesquisa e descobriu que em 3 anos saltou de 44% para 51% o número de professores que sofreram agressões, tanto verbal quanto fisicamente. E o que acontece diante disso tudo? O professor adoeceu, de fato, e o número de professores afastados por transtornos não só mentais quanto comportamentais nas escolas estaduais dobrou de um ano para outro. De 25.849 afastamentos que nós tínhamos em 2015, por exemplo, em 2016 nós tivemos 50.046 professores afastados por diversas causas, agressões físicas, verbais, até ameaças que atingem todos os professores dos estados de São Paulo. Já tem um programa da Secretaria de Educação que treinou alguns profissionais para mediar conflitos. E esse vai ser tema de uma próxima pauta em que vale a pena discutirmos e entendermos o que é esse projeto de mediação e como que ele realmente de fato acontece dentro da escola. Diante dessas doenças, nós temos algumas que são mais evidentes e mais graves quando nós falamos de professor, né? Aqueles que passam horas em pé sobrecarregando os tendões, os músculos, ossos e articulações. Sem contar que falam um dia inteiro e quando não ainda precisam gritar para se tentar fazer ouvir. Segundo a psicóloga Flávia Gonçalves da Silva, ela diz assim, a saúde do professor deve ser entendida como um problema de educação e de saúde. E o quadro é muito grave. Realmente, as pesquisas apontam que mais de 1.000 aulas deixam de ser dadas ao dia no estado por conta das licenças de saúde dos professores. Quais são os maiores problemas que acometem esses profissionais? Distúrbios vocais e disfonias, alergias, estresse e a síndrome de Burnout, que está muito em evidência agora. Portanto, é muito importante atentar-se a esses fatores, essas questões. Precisamos sim, nós professores, ficarmos atentos a qualquer situação
relacionado à saúde, para que possamos cuidar a tempo. E precisamos também pensar, enquanto Secretaria de Educação e de Saúde, o que está acontecendo com os nossos professores e o que nós podemos fazer para, de fato, minimizar tais problemas. E pensando em todos esses fatores, isso me lembrou uma fala de uma amiga minha, Lu Pimenta, que dizia sempre assim: salvem a professorinha. Na verdade, esse era um bordão do Caco Antibes. É muito interessante que Clóvis Rossi, colunista da Folha, em 2001, publicou com o seguinte título seu artigo: Salvem a professorinha. E dizia exatamente assim: até recentemente, Caco Antibes, o personagem de Miguel Falabella em Sai de Baixo, usava insistentemente o bordão: salvem a professorinha. Faz tempo que não vejo o programa, mas se Caco abandonou a cruzada, deveria retomá-la, porque se há alguma espécie ameaçada de extinção no país, ou ao menos em São Paulo, é o professor. O caso de Aparecida Maria Santos Vec, baleada anteontem em plena aula por um de seus alunos, por ser o mais violento e talvez nem seja emblemático, mas é a ponta de um terrível iceberg, Gilberto de Menstein, aliás, já tratou do tema da violência nas escolas tempos atrás, em um de seus textos dominicais. É possível que muita gente de classe média nem dê muita bola para o tiro que atingiu Aparecida, porque aconteceu em uma escola pública, em Santo André. Mas ilude-se terrivelmente quem imagina que a violência esteja confinada às escolas públicas. Trata-se de fenômeno disseminado que não poupa algumas das mais reluzentes grifes do ensino privado. Pode até ser mais grave em algumas delas, aliás. Como o salário do professor beira o ridículo, abriu-se uma brecha enorme entre o poder aquisitivo do aluno de certas escolas particulares e o de seus professores. Consequência inevitável: a fatia da classe média que se comporta com a empáfia e os modos de senhores de engenho passou a tratar seus professores como trata suas empregadas domésticas, algumas delas pouco mais que escravas. Quando a violência física ou psicológica não é exercida diretamente sobre o professor, há episódios frequentes de conflitos entre os próprios alunos, o que também deixa os professores no meio do fogo cruzado. Tudo somado, mesmo que Caco Antibes lidere uma campanha nacional, salvar as professorinhas pode ser mais difícil do que salvar as tartarugas azuis. Educação em Pauta. Agradeço a sua companhia e te espero no nosso próximo encontro. O programa Educação em Pauta tem a produção e apresentação de Vânia Miranda, coordenação e sonoplastia de Afrânio Vanderlei.